Ou então aproveitar, vou cometer mais uma bagunça aqui na nossa conversa. Tem vários temas aqui Vamos para lá, trocar. vamos lá. Mas vou cometer mais uma bagunça, então. De um sonhador para um sonhador, porque você já tentou duas vezes de entender o tempo e abrir mão de algumas coisas durante esse processo. Como é que sabe, como saber se eu estou sonhando certo, sabe? Se o meu sonho pode ser um contrassenso dizer isso em relação ao sonho, mas se o meu sonho é realizável, sabe? Porque muitas vezes as pessoas passam a vida inteira e não conseguem dizer isso que você está falando. Abri mão de algumas que não era para mim e realizei outras. Como saber se o sonho é aquilo que vai realizar a minha vida? Faz sentido todo esse questionamento? Faz, claro que faz. Ô, Renato, tem algumas coisas que você vai. Agora, sempre que eu falo essa coisa do sonho, a gente tem que tomar muito cuidado para sonhar com os pés no chão, né? E o que é que você está fazendo para que esses teus sonhos aconteçam? Porque não é sonhar e ficar de braços cruzados, né? Então, assim, você tem que fazer a tua parte. É aquela coisa de você pedir a Deus, mas Deus não vai descer aqui para realizar por você. Então, é você quem tem que realizar. Então, você tem sempre que estar sabendo, você está lutando, você está buscando, ou você está esperando de braços cruzados. Que não é o simples fato de você sonhar e de você cruzar os braços. Por exemplo, o meu do Banco do Brasil. Eu estava me preparando, eu estava estudando. E só para você ter uma ideia, Renato, eu havia chegado em Rondônia com um segundo grau, e passa um tempo eu resolvi estudar novamente. Eu não sabia porque eu estava estudando. E depois, lá na frente, quando eu passo no concurso e eu olho para trás, eu falei, caramba, se eu não tivesse estudando, fazendo esse outro segundo grau, eu não teria passado. Você veja, inconscientemente, involuntariamente, vamos assim dizer, por quê? Para quê? Porque eu iria fazer um outro segundo grau. Então, até nisso, Deus te prepara, Deus abre as portas, Deus te encaminha para, né? Porque quando eu olho para trás, eu vejo, caramba, eu fui fazer esse outro segundo grau para eu me preparar. Porque eu estava revendo português, matemática, e foram as disciplinas fundamentais no concurso. Então, provavelmente, se eu não tivesse ali estudando, eu não teria sido aprovado naquele concurso. Então, tem algumas coisas na vida, Renato, que eu acredito muito que às vezes hoje você está fazendo, você pode até se questionar, naquele momento você não tem uma explicação. Mas quando chega lá na frente, você olha para trás, aí você vai ver que muita coisa faz sentido, muitas das tuas ações, muitas da tua preparação. O que você não pode é estar parado, né? Estar parado, você tem que estar buscando, você tem que estar buscando conhecimento, você tem que estar se preparando. E eu digo sempre, né, Renato, que hoje, por exemplo, o pessoal tem tudo nas mãos, né, para se tornarem melhores, para se prepararem melhor. A informação, né, na palma da mão. Então, assim, você tem tudo. Na minha época era o mundo off, então era bem mais difícil. Você não tinha tanto acesso à informação como nós temos hoje. Hoje você quer qualquer coisa, você quer qualquer conhecimento que você queira, né? Só dá um Google, né? Como bem falam aí, né, Renato? Só dá um Google e você tem tudo na palma da mão. Então você tem tudo para fazer uma grande diferença, mas depende de buscar, depende de estar se interessando e depende da tua visão. Você está olhando com uma forma diferente da grande maioria. Então, assim, para onde é que a grande maioria está olhando? O que é que a grande maioria está fazendo? O que é que eu posso fazer de diferente? Onde é que eu posso me preparar, né, em algo que seja que poucos estejam olhando, que poucos estejam se preparando. Então, assim, que oportunidades eu estou buscando para mim? Para onde eu estou olhando? Que direcionamento eu estou dando para a minha vida, para os meus sonhos, para os meus desejos, para o que eu quero realizar? Que diferença eu estou fazendo? Estou fazendo mais do mesmo, né? Então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter. E tem como você fazer muito diferente. Eu sempre dizia para os meus filhos que para se destacar não é preciso tanta coisa, se fazer muita coisa, porque a grande maioria muitas vezes não está fazendo quase nada. Então, qualquer coisinha a mais que você fizer, né, de diferente, você se destaca. Então, assim, é tomar muito cuidado para onde está indo a massa, para onde estão os meus colegas, para onde estão querendo me levar, quais as distrações que eu estou
encontrando, né, e que está me tirando do meu foco, do meu propósito, do meu objetivo principal, né? Às vezes você tem que abrir mão, né, Renato? Você tem que abrir mão de algumas coisas, né, de alguns prazeres momentâneos, né, para que você tenha um ganho no futuro, né? É bem legal isso que você está trazendo. Só deixar aqui, ó, liderança assertiva, deixou aqui Geraildo de exemplo. Tá aqui. Estamos organizados aqui para ter uma conversa mais à frente. Geraildo já me compartilhou aqui comigo, já organizei com ele até aqui. Obrigado aqui pelo comentário, tá, pela mensagem. O Hudson Lara, meu amigo Hudson, sou fãzão, tá? Cara, nota 10. É curioso até que tudo que você está falando, né, Geraldo, de o movimento, né? Porque assim, eu percebo que as pessoas estão trabalhando sempre muito, digamos, e acham que o trabalho, digamos assim, o habitual, né, o normal é um movimento, né? Quando na verdade o movimento é você acrescentar coisas diferentes daquilo que já está sendo feito, né? Não sei, um conhecimento a mais, um curso a mais, talvez algo a mais que ninguém esteja enxergando ali, né, Geraldo? Sim. Renato, olha só, você tocou num ponto bom que eu acho interessante, eu sempre procuro falar isso aí, de cursos, de preparação. Eu me recordo que nos idos lá de 83 a 85, quando eu fazia o curso técnico em agropecuária, eu sempre, a minha escola agrícola, que eu estudei lá na Paraíba, não era uma das melhores do estado, porque eu não tive condição nem de fazer a prova seletiva, porque ficava em uma outra cidade, ficava mais distante. E também pensando nas condições financeiras nossas, que se eu passasse para aquela escola, nós não tínhamos condições de ir. Por quê? Porque era uma escola federal, que é o IFRO hoje, né, lá, mas era uma escola agrícola federal, onde ela exigia que você levasse um kit, quantidade de toalhas, quantidade de lençóis de cama, quantidade. Eu não tinha essa condição. Nós não tínhamos isso. Né? Não tínhamos essa condição. Então, aí vai eu estudar em uma escola mais simples. Mas eu me recordo muito bem que uma vez um professor, né, ele conversando lá, ele disse, olha, vocês reclamam da escola, mas o que dizer do Geraildo e do Túlio? Que nós éramos amigos com uma visão diferente, nós estávamos buscando incorporar conhecimento, agregar conhecimento. Eu passava o domingo assistindo o Globo Rural e quando era na segunda eu buscava aqueles resultados de pesquisa que o Globo Rural divulgava, eu já estava com uma cartinha em mão preparada, na segunda eu só postava e vinha aqueles materiais de pesquisa, então a gente tinha muito acesso a essas informações. Na época eu descubro uma Fundação Gaúcha do Trabalho que fazia um curso por correspondência, eu mandava buscar aqueles cursos, estudava, fazia a prova, mandava pelo correio, enfim, tudo isso era forma de agregar, né, a escola, de complementar. Então, quando eu trago isso para a época de hoje, o que é que a gente vê, Renato? Tanto de cursos gratuitos que tem, né, em todas as redes, em todas as universidades, em tudo que... Se você buscar ali cursos digitais gratuitos, é uma infinidade de cursos, e nem todo mundo está aproveitando isso, porque quando a gente fala em treinar, em capacitar, em buscar melhoria contínua, geralmente a grande maioria tende a dizer que não tem condição, né, de pagar cursos, de pagar isso, pagar aquilo. Mas e os cursos gratuitos, e que são cursos de altíssima qualidade? Você está aproveitando? Você está buscando esse conhecimento? E quando a gente fala nesses conhecimentos, você vê, né, o YouTube da vida, os canais que tem aí, as plataformas, tem muito conhecimento. Então, resta você saber selecionar, saber buscar e saber escolher e traçar uma rota, né? Onde é que eu quero chegar? O que é que vai contribuir para isso? E você veja que se você souber aproveitar esses materiais gratuitos que tem aí, você cresce, e cresce muito, né? Até que você tenha condição de pagar um curso, até que você tenha condição de melhorar na tua profissão, de você ascender no teu cargo, de você começar a crescer, e você vai, porque eu acredito que o esforço nesse sentido, ele compensa qualquer coisa, né, Renato? Bem legal essa conversa que você acabou de assistir aqui no Profissão Mundo, né? Eu tenho a sorte de produzir esse podcast e aprender muito, mas te digo que também consigo vender muito dos meus serviços e produtos a partir do podcast. Que você pode ganhar dinheiro com podcast sem necessariamente ter milhões de visualizações.
você só precisa entender como criar a sua comunidade. E, bom, se você está pensando em como vender, em como ganhar dinheiro com o seu podcast, eu estou deixando aqui na descrição, no primeiro link da descrição, o link para a mentoria do Profissão Mundo, de como criar um podcast, como monetizar o seu podcast, para a gente ter um bate-papo, uma hora de conversa, em que você pode compartilhar um pouquinho do seu projeto comigo, e eu quero falar para você como você pode ganhar dinheiro e vender seu serviço 10 vezes mais do que você está vendendo hoje, com menos esforço, te garanto. Está aqui na descrição, primeiro link.